Gente querida, cheguei, meu Brasil, mais uma live poderosa em Deus. Gente, compartilha essa live também. É a segunda parte que nós vamos falar sobre sexualidade e espiritualidade. É um assunto relevante. Sabemos que muitas pessoas têm dificuldade nessa área. E eu falo para cristão, né? Quem não assistiu a primeira parte, tá aqui no meu canal do YouTube. Ou você que está aqui comigo ao vivo, depois você assiste lá a primeira parte, que nós falamos sobre sexualidade e espiritualidade. E agora eu vou trazer a parte 2. Vamos dar continuidade hoje e vamos falar sobre laços de alma, tá bom? Então vamos compartilhar. Boa noite para você. Deixa eu colocar você aqui, Juliana. Nós estamos aí trazendo então um assunto na área de libertação. Por quê? Porque é uma batalha espiritual, né? Eu falo aqui sobre libertação, batalha espiritual. Então, eu me chamo Thalita Mendonça, estou aqui no YouTube e também no Instagram falando para você sobre cura, libertação e batalha espiritual. Trazendo ensino, capacitando, te orientando através da palavra de Deus para você poder romper com tudo aquilo que atrapalha a sua vida espiritual, que dificulta você de adorar o Senhor e de viver uma vida abundante. Uma vida abundante que Cristo Jesus deixou para você como filho, como filha do reino de Deus. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Já quero fazer uma oração para você que está aqui comigo no ao vivo, para você que vai ver pelo YouTube. Em nome de Jesus, vamos orar, porque esse assunto é muito importante que a gente faça essa oração. Pai, no nome de Jesus, eu oro a Ti nesse momento, te entregando, Senhor, essa live nas Tuas mãos. E cada um que está entrando, Senhor, cada um que vai ver essa live, Pai, eu te peço agora que na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que todas as palavras que forem ditas aqui, Senhor, possa ter compreensão e entendimento. E todo sofisma, todo argumento, Senhor, que se levanta na mente, Senhor, contra o conhecimento de Deus, cai por terra em nome de Jesus, Pai. E que possamos entender que aqui é um lugar, Senhor, que essa palavra é uma palavra de libertação. Porque, Senhor, meu povo perece como a Tua palavra nos ensina. Perece por falta de conhecimento. Mas aqui eu estou, Senhor, para transmitir essa mensagem, essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, laços de alma é algo que a gente pode, né, considerar, como está aqui em 1 Coríntios, que é o texto base que eu li na aula da semana passada, né, a primeira que eu li, foi o texto de 1 Coríntios capítulo 6. Sejam muito bem-vindos, Aline, Deus abençoe. Então, olha só, 1 Coríntios capítulo 6 foi esse texto que nós falamos na semana passada. E eu quero reler ele aqui com você, porque é a nossa base para falar hoje também sobre esse laço de alma. E a gente vai trazer aqui algumas definições, conceitos, para você entender melhor. Então, tá escrito assim: vocês não sabem que o corpo de cada um, tá lá em 1 Coríntios 6, a partir do 12, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Então, Paulo está chamando a atenção dessa igreja, né, de Corintos. Porque era uma cidade muito pervertida, né? Mas o povo estava vindo para Cristo, aceitando o evangelho. E ele estava ali repreendendo eles, falando: vocês não sabem que o corpo de vocês é membro de Cristo? Tomarei, pois eu, membro de Cristo, os unirei a uma prostituta? Unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito. Então aqui tem um mandamento. Aqui tem uma lei. Lei espiritual. Pois está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Então, aqui eu pego essa palavra para a gente falar um pouco sobre laços de alma. Tá? Então é união. Uniões são aliança. A Bíblia é repleta. A Bíblia é repleta de palavras sobre aliança. Deus é um Deus de aliança. A gente tem até um louvor que a gente canta, né? Deus de aliança, Deus de promessa,
Deus que não é homem pra mentir. Então, assim, ele sempre fez aliança com o povo. Abraão, Isaac, Jacó. Deus sempre cumpriu a sua aliança. Então, perceba que quando ele cria o homem ou a mulher e cria o ato sexual, ele determina que a partir do ato sexual, unir-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, todo ato sexual lícito dentro do casamento, ok, foi para isso que Deus criou. Agora, quando ele é ilícito, você também se tornou uma só carne com aquela pessoa. Então, ali entra legalidade. Ali entra laços de alma, tá? Então, uniões são laços. Bem-vinda, bem-vinda. Uniões, né, são alianças. E as alianças são compromissos espirituais profundos que vinculam a alma de uma pessoa a outra. Então, toda vez que você lembrar, entender que você se uniu a alguém, você fez ali um profundo vínculo de alma com aquela pessoa. Mas também pode ser por objeto? Sim. Ou por uma ação? Sim. Então, assim, existem laços de almas que são feitos através do sexo e também emocional. Não teve relação, mas teve emoção. Vou explicar mais isso aqui pra frente, tá? Frequentemente, fora do contexto da vontade de Deus, conforme revela em sua palavra. Ou seja, alianças são compromissos espirituais profundos que vinculam a alma de uma pessoa a outra, a um objeto ou uma ação, frequentemente fora do contexto da vontade de Deus, conforme revela a sua palavra. Entendeu? Então a gente vai falar mais sobre isso aqui. Li aqui logo no início, 1 Coríntios 6. E ali fala que você se torna uma só carne quando você tem. Então, laços de alma são conexões emocionais, mentais e espirituais intensas entre duas ou mais pessoas, ou mesmo entre uma pessoa e um objeto ou uma ação que pode influenciar profundamente o comportamento, o pensamento e as emoções das pessoas. Gente, muitas vezes, vamos lá, eu lembro de uma pessoa que eu atendi, né? No mapeamento, faz tempo isso, tá? Faz anos. Ela falou algo pra mim, quando eu tava falando sobre isso aqui no seminário. Ela falou assim, olha, eu me envolvi com uma pessoa, porque eu queria ter experiências, né? Ela estava saindo de um casamento, de um divórcio, e ela queria se envolver com uma pessoa. E conheceu uma pessoa, né? Não sabia muito sobre ela. E ela falou que teve um relacionamento ali por algum tempo. Mas a partir de então, ela começou a ter comportamentos, né, que ela não tinha, mas que aquela pessoa que ela convivia tinha. Então ela fez conexões também emocionais, espirituais intensas. Ela, por exemplo, não fumava, não bebia, e ela passou a gostar disso. Entendeu? Por exemplo, depois ela descobriu que essa pessoa também fazia relação sexual com o mesmo sexo. Vocês estão me entendendo, né? Gostava também do mesmo sexo. E ela falou que depois que rompeu essa aliança com ele, ela começou a ter atração também por pessoas do mesmo sexo. Então, aquilo que ela se envolveu, né, ficou nela. Eu vou explicar isso aqui mais pra frente, sobre isso. Ficou nela. Ela passou a ter hábitos e vontades que ela não tinha antes de conhecer essa pessoa. Olha como é que é, tá? Então, podem influenciar profundamente o comportamento, os pensamentos e as emoções da pessoa. Ela foi completamente envolvida. Aí ela foi entender, né? Mesmo depois do relacionamento ter rompido, ela ainda estava com aquelas sensações, né? Então, esses laços podem ser formados através de relacionamentos íntimos,
seja no casamento, nas amizades ou interações sexuais fora do matrimônio, tá bom? Podem também surgir a partir de traumas, abusos ou de uma dedicação excessiva a objetos ou atividades específicas. Gente, às vezes a pessoa, né, por exemplo, ela isso é muito comum e você que pode depois comentar aqui, quando esse vídeo estiver salvo no YouTube, aquela pessoa que termina aquele relacionamento e ela fica, por exemplo, com alguns objetos. Ah, mas não vou jogar isso aqui fora não, porque isso aqui fulano me deu, mas tem utilidade para alguma coisa. É ou não é? Aí o que acontece? Ela fica ali com ponto de contato. Ela fica ali com ponto de contato. Então, o que constitui um laço de alma? Um laço é constituído na vida de uma pessoa através de relações sexuais ilícitas, tá? Se você é casada, você tá debaixo da bênção e da proteção. Você liga mesmo a sua alma com o seu esposo. Agora, fora disso, ilícita. Então, o que constitui um laço é constituído na vida de uma pessoa através de relações sexuais ilícitas, como fornicação, né? Adultério, incesto, liga a pessoa a outra, tá? Abusos, né? Molestações, traumas, toques, olhares, sensações, até toques, tá? Às vezes você não teve relação, mas teve toques, ligou emocionalmente, sentimentalmente, porque já pensou, já desenhou, já dedicou aquele momento ali, tá? Também por objetos. Objetos podem servir de ponto de contato para a constituição de um laço de alma. Então, se você tem alguma coisa na sua casa guardado, pede o Espírito Santo para te mostrar. Que às vezes você tá ali e não sabe por quê, porque aquela pessoa vem no meu sonho ainda, né, não sei quantos anos atrás, mas eu ainda tô sonhando com fulano, ainda veio de quando aquela pessoa vem no meu sonho. Faz uma observação, né, dentro da sua casa, se ainda existe algum ponto, algum objeto também dessa pessoa, tá? E aí, seja bem-vinda, Fátima, Cleide, vovô, Léo, Viviane, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Gente, já teve a primeira live semana passada, então vocês podem depois dar uma olhada sobre isso, tá? Aí o que acontece? Eu tô com muitas palavras, assuntos para falar sobre isso aqui, mas eu não consigo falar aqui. Porque senão a gente é cortado e série de problemas que pode acontecer, tá? Mas o meu povo, a Bíblia fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu preciso trazer esses conhecimentos para vocês. Vocês precisam entender sobre a profundidade do que as trevas fazem através de ações sexuais. Então, por exemplo, como que é um ataque sexual, né? Como se dá? Como são os dardos inflamados do maligno? Espírito de encantamento, demônios que atuam na vulnerabilidade emocional. Como é que eles atuam, né? Manipulação sexual, cativeiro sexual. Então a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Portais, amuletos, algumas tatuagens que tem símbolos, né? Sexual que atraem. Então aqui não dá para ficar aprofundando esse assunto. O que eu vou fazer? Uma aula. Aí vai ser um link fechado para poder você ter esse material na mão e saber um pouco mais sobre isso, tá? Porque às vezes você está lidando ou com você mesmo, ou com um filho que está se envolvendo, né, dessa forma, coisas que você está percebendo, ou dentro de uma célula, né? Tem pessoas de uma célula da sua igreja que você está ali discipulando, mentorando, e ele já falou alguma coisa para você sobre isso. Então você tem esse material também com você, entendeu? Então, ali eu vou orientar, vou ensinar, vamos fazer orações. Para isso, gente, eu estou fazendo um link, colocando aqui na minha bio, para você já fazer a sua inscrição. Vai ser 17 de agosto, é um sábado, 2 horas de aula, no máximo 2 horas e meia. Eu vou estar fazendo essa aula no link privado. Vou trazer alguns temas, sobre esses aqui que eu citei, tá bom? Para você poder fazer. Entenderam?
Então vai ser assim muito importante para sua vida, porque aqui numa live aberta assim, que eu vou deixar no YouTube, a gente não pode aprofundar um assunto desse, tá? São muitas questões que envolvem e o canal, o YouTube pode nem aceitar e derrubar, tá? Então, vamos lá. Muita coisa pra gente falar dentro da sexualidade mais profundo, você faz sua inscrição, tá? É um link privado, super baratinho, pra você poder só estar comigo nessa hora. Vem no ao vivo, é muito importante você estar ali, que no final a gente faz oração de quebra, de renúncia, nessas áreas também, é profundo, tá? Olha, então, tipos de... esses laços podem ser formados através de relacionamento íntimo, né? Seja no casamento, nas amizades, interações sexuais fora do matrimônio. Pode também surgir a partir de traumas, abusos, como eu falei. Tipos de aliança. Existem 2 tipos de aliança. Aliança saudável e aliança não saudável. Aliança saudável, baseada na palavra de Deus. Então, toda aliança baseada na palavra de Deus, que está dentro do conforme a palavra nos ensina, ela é saudável. Tá? Então, ó, relacionamentos que são formados de acordo com os princípios bíblicos, como o casamento cristão. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher. Então, esse princípio, gente, ele é também espiritual. Olha como é que Deus fez. Deixará. Então, o homem, para se unir a uma mulher, tem todo um processo, né? Ele deixa o pai e a mãe e une-se à sua mulher. Existe uma bênção aí. Ok? Então, alianças baseadas na palavra de Deus. Alianças também que fortalecem a fé. Ajudam o indivíduo a crescer espiritualmente, a viver de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus quer que você tenha relacionamentos saudáveis. Porque quando, gente, a gente fere um princípio... Então, eu vou falar aqui novamente, que eu falei no primeira live. Eu tô falando aqui para cristão. A gente sabe que dentro do meio cristão tem gente que ainda está lutando com essa área da sexualidade. Tá? De vez em quando ele cai na pornografia, depois ele cai com alguém, volta de novo. A graça de Deus tá aí, mas você precisa tomar cuidado. Não podemos subestimar a graça. Pede ajuda. Aqui eu estou para poder te orientar, tá? Por quê? Porque tudo que foge aquilo que a Bíblia estabeleceu é uma quebra de princípio. E o mundo espiritual é legal. Nós sabemos que a legalidade é dada por causa da quebra. Então, assim, não adianta. Você pode ser crente de 40 anos de carteirinha. Você pode ser uma pessoa que jejua, que ora, que tem um conhecimento, uma inteligência excepcional. Quebrou um princípio, o demônio não respeita ninguém. Tá? Ele começa a te explorar, ele começa a te assediar de noite, assediar você, você começa a entrar num vício, numa noia, numa situação que, ó, começa os dardos. Tá? Um abismo vai chamando o outro. Então, a aliança não saudável, fora da vontade de Deus, relacionamentos ou compromissos que contrariam os ensinamentos bíblicos, como relações sexuais fora do casamento, que eu falei aqui, né? Esses laços, ou laços formados por meio de idolatria. Gente, quantas pessoas que eu atendo, né? Fala assim, irmã Thalita, ora por mim, porque eu não consigo lidar com essa parte da sexualidade. Quando eu vejo, eu caio de novo, quando eu vejo... Porque, gente, é uma área mais difícil de romper. Mas não é impossível, porque tem um caminho. Tem o seu esforço. Porque senão, isso, como eu falei na outra live, isso vai dificultar o seu crescimento espiritual em Cristo. Sabe? Ó, danos espirituais pode levar. Quais são os danos espirituais? Podem levar a opressão espiritual, afastamento de Deus e comportamentos destrutivos. Vou repetir, pode levar a opressão espiritual, opressão é de fora, você fica opressa. Afastamento de Deus
e comportamentos destrutivos. Então, pessoas, né, tá muito bem ali na igreja, tal, daqui a pouco ela começa a se afastar, esfriar, aquela coisa toda, não quer mais se envolver. Quando vai ver, ela tá na prática, né? E às vezes, muitas pessoas, né, que a gente atende, já vem de uma herança espiritual familiar, né? Esse vínculo da perversão sexual. Então, o mapeamento, ele permite a gente fazer esse histórico, né? Para poder a gente desenhar tudo isso e a gente romper isso em oração. Aí eu vou falar como que você vai fazer aqui mais para frente, ó. Como romper laços de alma não saudáveis. Link na inscrição para a live, ó. Isabela colocou aí, ó. Link inscrição para a live do dia 17/8 já está na bio, tá? Entra lá, faz a sua inscrição. Você que vai ver pelo YouTube, faz sua inscrição, vem para você poder participar dessa aula poderosa, tá bom? Como romper esse laço de alma não saudável? Primeiro, gente, Davi, ele nos ensina muito. Por quê? Porque ele era um cara... A Bíblia fala que ele era segundo o coração de Deus. Por que ele era segundo o coração de Deus? Mas, nossa, Davi teve tanto histórico de pecado, né? Por que ele era segundo o coração de Deus? O que vocês me dizem aí? Fala aí. Ele era... Por quê? Ele reconhecia o seu pecado quando ele era confrontado, sabe? Ele não arrumava desculpa. Então, a primeira coisa que eu coloco aqui, né, como romper laços de alma não saudável, reconhecimento e arrependimento. Olha o que ele fala aqui no Salmo 31. Bem-aventurado, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é apagado. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, ou seja, enquanto ele não falou, enquanto ele ficou na dele, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Profundo, né? Possivelmente ele sentia dores. É uma das coisas que... As consequências do pecado na área sexual. Dores na parte pélvica, coluna. Vai se ligando aí. Coluna, parte pélvica. Ele falou aqui, ó. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo dia. Vou ler para você de novo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Olha aqui, gente, as consequências no corpo. Viu? Então ele perdeu o vigor. Pessoas que vivem na prática da sexualidade ilícita, estou falando para crente, tá? Aqui eu falo de espiritualidade, aqui eu estou falando como uma mentora espiritual. E eu vou falar algo para você. Eu vou repetir aqui, ó. Enquanto ele se calou, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Perdeu-se o prazer. Pessoas que vivem na prática da perversão sexual, cedo, ela vai ter dificuldade nisso que você está entendendo aí. Ela vai ter dificuldade na relação sexual. Ela vai perder o vigor. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo aqui? Fala aí. Sim. Na sala fechada, eu vou abrir mais o verbo, tá? E eu vou contar algumas experiências. Então, perde o vigor. Quem entendeu o que eu tô falando? Fala sim ou não. Sim ou não. Isso aí. Diminui.
cedo esse cara, ó. Entendeu? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Enfermidade. Enfermidade. Aí quando ele fala aqui, ó, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Ó. Como romper laços de alma não saudável? Primeiro ponto que eu botei aqui. Reconhecimento e arrependimento. Não tem o que fazer. Tem que reconhecer e tem que se arrepender. E agora o arrependimento é o quê? Eu botar pra fora só? Vou desabafar com alguém. Não, vamos lá. Admitir o laço. Reconhecer a existência de um laço de alma não saudável. É o primeiro passo para a libertação. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar-nos e nos purificar de todo pecado, toda injustiça. Então, queridos e queridas, preste atenção aqui. Não tem como Deus perdoar e nem te purificar enquanto está nas trevas. Enquanto está na treva. Enquanto está na escuridão. Então, você vai guardar isso aí por quê? Você vai continuar com isso por quê? Então, eu tô lendo Bíblia para vocês. Por quê? Porque o povo perece por falta de conhecimento. Aí vai, não. E outra coisa, para você se livrar de um pecado nessa área, você precisa confessar para alguém. Sozinho você não aguenta. Não dá conta. É ou não é, gente? Fala aí pra mim. Então deixa eu ler aqui de novo para vocês. 1 João 1,9. Eu gosto muito de 1 João 1,9, que ele fala sobre pecados, confissão e perdão. Depois você lê lá. 1 João 1, a partir do 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. E a verdade não está em nós. Todos nós pecamos, gente, até de pensamento. Se confessarmos, a condição é se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, como é que você vai tirar da mão do capeta, do diabo, se você está escondendo? Entendeu? A justiça de Deus, ó, ela é para todos. É para o mundo natural e para o mundo espiritual. Então, no céu tem um tribunal de Deus, gente. Lembra quando Jó, Satanás chega lá na reunião. Não pensa que tem briga entre Deus, não. Ele chega lá diante de Deus. A Bíblia fala que ele nos acusa de dia e de noite. Deus falou, tá vendo o meu servo Jó? Sim. Homem fiel, justo, desvia-se do mal, tarará. Ele, Aí ele foi e falou assim, também o Senhor tem colocado uma cerca em volta dele. Deus falou, ok. Pode tocar. Só não toca na alma dele. Só não toca na vida dele. Então, gente, quem pesou a mão em Jó? Foi Deus. Foi Deus que permitiu. Quem tocou a mão em Davi? Ele falou, a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim. Foi Deus. Pai corrige o filho que ama. O pai corrige o filho que ama. Os pais que não corrigem o filho, eles não amam. Entendeu? Eu não tô falando de correção, violência, né? Tô falando de você falar a verdade, de você não ocultar. Ainda que o filho não obedece, mas você tá ali corrigindo, não apoiando o erro. Deus também faz isso conosco. Aleluia! Glória a Deus. Compartilha essa live, gente. Manda aí para pelo menos 5 pessoas. 3 pessoas, 3 a 5 pessoas para estar aqui conosco. Essa palavra muita gente precisa ouvir. Então, ó, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso. Então, para Deus nos purificar, gente, de toda injustiça, tem que abrir a boca, vai ter que confessar. Enquanto eu me calei, meus ossos foram se secando, perdeu o vigor, a virilidade. Davi perdeu a virilidade. Precisa ser mais claro aqui? Davi perdeu a virilidade. O cara que tinha o rei de Israel. Mas quando ele confessou, né?
Ele experimentou. Olha, é incrível quando ele fala isso aqui, né? Quando ele confessa, ele experimenta o alívio. Ó. Enquanto eu me calei, porque a tua mão pesava sobre mim. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplica. E aí, Deus perdoou. E voltando aqui em 1 João, ele fala assim, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos, escreva essas coisas, ele está falando aqui, né? Andem na luz, como Cristo na luz está. Então não deixe de trazer as coisas para o pecado, né? Aquele que pratica o pecado, olha o que está aqui no 3. 1 João 3. Aquele que pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, gente, Deus já veio, Jesus já veio, o Filho de Deus já veio, já destruiu as obras do diabo. A gente não precisa mais pagar preço. Qual é o preço que você tem que pagar? Trazer para a luz. Trazer para a luz. E aí o outro ponto é admitir o laço e arrependimento. Confessar a Deus, arrepender-se do relacionamento ou compromisso que está fora da sua vontade. Já reconheceu? Deixa essa pessoa. Larga essa pessoa pra lá. Então, arrependimento não é eu falar com a minha boca e continuar. É eu me arrepender, voltar. Olha, eu estou numa prática errada com você. Isso não, eu sou de Deus. Eu sou uma mulher, eu sou um homem de Deus. Eu errei. E a gente vai ter que cortar esse laço aqui agora, em nome de Jesus. Porque eu não posso estar com você, porque eu quero obedecer a Jesus. Quero andar na presença de Jesus, né? Então, arrependimento é voltar, abandonar, deixar. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, mais um ponto agora. Como romper com o laço de alma? Oração. Depois que você admitiu o laço, arrependimento, oração e renúncia. Oração de libertação. Thalita, como é que a gente faz a oração de libertação? Amanhã, 6h30, na sala de oração, você vem. Hoje eu vou estar liberando para você, aqui no Telegram, uma oração de laços de alma para você fazer, tá? Você vai confessar diante de Deus. E amanhã você vem para trabalho de oração de 6h30, ao vivo, tá? No Google Meet. Não fica gravado, tem que estar aqui presencial. E eu vou fazer oração para desligar você. Oração de renúncia, oração de libertação. Pedir a Deus que rompa os laços de alma prejudiciais e que limpe a mente e o coração de todas as influências negativas. Então, eu vou estar falando com você. Repete comigo amanhã, tá? Então, se você puder estar, venha às 6h30, de 6h30 às 7h30. Talvez a gente até passe um pouquinho, que agora eu tô de férias. Conforme for, a gente passa um pouquinho. Mas você, dentro de 6h30 até 7h30, a gente tá aqui. Pode compartilhar, tá? Pode trazer muita gente. Além desse PDF que eu vou deixar com a oração, eu vou deixar um outro PDF que é um mapeamento. Que é um mapeamento na área na área da emoção, né? Dos sentimentos e outras sexuais, tá? Eu vou estar colocando esses 2 PDFs, tanto na sala de oração, quem tá no grupo VIP do WhatsApp e quem tá no Telegram, tá bom? Depois eu vou deixar também um link para você entrar aqui no minha bio, na sala de oração, que a gente faz toda sexta-feira, 6h30. Que sala de oração é essa, irmã Thalita? É sala de guerra. É onde a gente ora, oração de libertação, tá? Então tem vários formatos de oração na Bíblia. Oração de libertação, onde eu vou renunciar ao pecado, eu vou confessar, vou deixar e vou cancelar. E vou tomar posse daquilo que Jesus conquistou na cruz por mim, tá? Então amanhã a gente tá junto. Amém? Quem aqui participa da sala de oração? Tem sido bênção para você? Fala aqui para mim, por favor. Coloca aí. Gente, é dessa forma. A gente entra nos cômodos da casa e ora, manda sair. Porque o inimigo, ele entra por causa dos pontos de contato, gente. Aquela energia negativa vem para sua casa, ou alguém que traz, ou viagem astral, uma pessoa que entrou cheia de carregada,
Houve briga dentro de casa, confusão, palavrão. Então amanhã é dia da gente orar e limpar. Amém, ó. Fátima tá aí. Fátima participa, Isabela. Então, se você ainda não participou, vem para participar. Tá bom? E convida mais uma pessoa. Pode mandar o link. Não é gratuito. Você entra e participa dessa sala aí poderosa conosco, tá? Então, a oração e renúncia agora. Oração de libertação. Pra gente orar aí a mente, o coração, as influências negativas, tá? E a renúncia. Declarar verbalmente a renúncia ao laço de alma. Você vai declarar verbalmente comigo aqui. Que você renuncia e afirmar a decisão de seguir a vontade de Deus. Faz esse compromisso com Deus, tá? Terceiro ponto aqui, como romper laço de alma. O uso da palavra de Deus. Como é que Jesus venceu no deserto, gente? Palavra. Meditar em passagens bíblicas que reforçam a identidade em Cristo. Preste atenção. Você não perde a salvação assim não, tá? Se você aceitou Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, você se arrependa, põe pra fora, falou e deixa, alcança misericórdia. Então você precisa usar palavras que afirmam, reforçam a sua identidade em Cristo Jesus e a liberdade que Ele te ofereceu. Como tá lá em Romanos 8:1. Deixa eu ler pra você. Quem sabe aí, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação. O diabo não pode te acusar. Agora, se você tiver com brecha aberta, ele vai te acusar. Então, depois que você confessou, depois que você deixou, você limpou, acabou. Ele não pode mais te condenar, gente. É simples e profundo. É só isso mesmo, porque Jesus já pagou o sangue. Já derramou o sangue por mim e por você. Mas agora, se tiver coisa oculta, tem que botar pra fora. Mas depois que você botou e orou, e você pode mandar ele sair. Falar, pode sair daqui. Acabou aqui pra você. Né? Acabou pra você. Deixa eu ler aqui pra você, olha. Romanos, capítulo 8. Eu amo esse versículo aqui. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado. Livrou você da lei do pecado. Olha que beleza. Do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Qual era a exigência? Alguém tinha que morrer. Porque o pecado entrou por um homem. Natureza pecaminosa, Adão. E Jesus se tornou pecado por nós. Então declara-se na cruz e fala, olha, acabou. Eu tomo posse do que Jesus conquistou para mim e pronto. Declare palavra, pega versículo bíblico e reafirma a sua posição em Cristo. Declare esses versículos usando Bíblia para afirmar a verdade sobre quem você é em Cristo e o propósito que Deus tem para você, tá? Também lá em Efésios 1:5 diz que em amor fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme a sua vontade. Olha, eu sou herança do Senhor, eu fui adotado como filho. Então você vai declarar isso dentro da sua casa em voz alta, tá? Depois que você admitiu o laço, arrependeu, fez a oração de libertação, renúncia, agora você usa a palavra de Deus, né? Usando os versículos bíblicos. E quarto, gente, apoio. Apoio da comunidade cristã, aconselhamento pastoral. Olha, não tem como andar sozinho. Quem foi a pessoa que Davi confessou o seu pecado? Para quem, gente? Quem era o profeta naquela época? Ó, nossa canequinha aqui da vida plena, enquanto vocês falam aí, ó. Tá vendo aqui? Eu vou explicar para vocês. Essa canequinha aqui é o Ministério Vida Plena. Um lugar. Tempo de cura, libertação e santificação. Tempo de cura, libertação e santificação.
Esse é o nosso propósito, trazer através da palavra de Deus cura, libertação e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu estou aqui para te ajudar, trazer conhecimento bíblico, como você vai fazer e sair desse lugar. Amém? Nada é rápido, as coisas são através do entendimento, para que você possa então gerar isso na sua alma e colocar em prática, tá? Então como é que você vai falar, vai fazer algo que você não conhece? Você desconhece. Então eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Essa é a nossa canequinha. Natan, olha aí a Jaqueline. Natan. Então Natan era o profeta na época, no tempo de Davi. Natan confrontou ele e ele ali confessou o meu pecado, né? E então você precisa de pastor, ou pastor não, pessoas que possam te aconselhar. Se você está numa igreja, busca ali o aconselhamento pastoral, tá? Busca orientação e apoio dos líderes espirituais para que eles possam te ajudar através desse comportamento. Mantalita, não confia em ninguém. Tem tantos ministérios que você pode ir, né, de libertação. Eu faço mentoria? Faço mapeamento. Você precisa. Como você faz para falar comigo? Toca aqui na minha bio, tem um suporte lá de mentoria. Entre em contato com elas, que elas vão te orientar como é que você faz para chegar aqui. Porque a Bíblia fala assim, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, confessai as vossas culpas uns aos outros. De preferência, a gente que você pode te ajudar, tá? Então, você confessar para a pessoa que não vai conseguir te ajudar, não vai solucionar o seu problema, né? Não vai contribuir. Mas procure gente que pode te ajudar. E tem muita gente, tá? Muita gente séria, boa para te ajudar. Gente, grupos de oração, participar de grupos, sala de oração. Amanhã nós vamos estar aqui numa sala de oração, tá? Buscar esse lugar para te ajudar. Eu tô planejando, tá, gente? Já há algum tempo já, né? Tô muito animada, né? Vou falar isso para vocês aqui. Tô conversando com a minha equipe, mas nós estamos projetando um seminário mais retiro, onde a gente vai ficar retirada 2 dias lá. Tremendo vai ser. Eu tô já trabalhando esse lugar pra gente poder marcar esse dia. Bom, então vai se preparando aí pro início de 2025. A gente está junto. O que vocês acham dessa notícia? Amém? Vai ser um poder glorioso que vai descer naquele lugar. Tempo de cura, libertação e santificação. Para você se abastecer de Deus, limpar, deixar tudo ali no altar do Senhor, deixar tudo para fora e viver um novo de Deus na sua vida. Vai ser, gente, tremendo. Já aumente a sua expectativa. Aumente sua expectativa e já vai guardando aí que vai ser logo no início do ano, tá? Só tô fechando aqui o local e acredito que até final de julho, início de agosto, eu já vou dizer para vocês como que vai ser, tá bom? Mas a gente já tá visualizando esse lugar, já tá orando e gerando ele para fazer o primeiro encontro lá no ano de 2025. Eu já fiz essas palestras quando a gente estava na igreja, tá? Já fiz 3 palestras na área de libertação, né? De paternidade, heranças espirituais. E depois a gente vai até lançar um vídeo, né, Isabela? Ver se você acha aquele vídeo, meu suporte aí, aquele vídeo das nossas palestras pra gente liberar pro pessoal ver. Foi incrível, gente. A gente fez dentro da igreja. Mas a gente fazendo um retiro vai ser muito bom. Vocês ficarem lá, vai ter café da manhã, almoço, janta. E vai ser um tempo, assim, intenso, tá? É um seminário intenso, de manhã, de tarde, de noite. E eu estou pensando também em fazer o quê? Uma vigília. Eita Deus, vai ser forte o negócio. Então aumente a expectativa, porque nós vamos chegar nesse lugar. Amém? Amém, igreja? Nós vamos chegar nesse lugar. E aí, busca ajuda, tá? Busca ajuda. Vai ser, gente, vai ser forte, hein? Vai se preparando aí, Thelma. Thelma, Jaqueline. Vai ser um final de semana incrível, tá bom? 2 dias que a gente vai ficar lá.
E, gente, vocês vão precisar dar o nome de vocês logo. Eu vou falar com vocês aqui antes de lançar, vocês que estão comigo na sala de oração, que já estão aqui. Por quê? Porque vai ser vaga limitada, né? Eu não vou encher muito, não. Vai ser, embora o lugar é bem grande, mas a gente vai fazer com poucas vagas para esse primeiro, tá? Vai ser poderoso. Já aumenta a sua expectativa aí. Tá bom? Ó, e por último aqui, pra gente fechar, como romper esses laços de alma, afastamento de influências negativas. Não tem como. Evitar relações tóxicas. Manter distância de pessoas, lugares ou atividades que possam levar de volta aos laços de alma não saudáveis. A Bíblia fala sobre isso. Se você caminha com gente assim, você não vai conseguir. Por quê? Porque você é carne. Para com esse negócio. Olha Sansão, gente. Andando com Dalila. Achando que ia conseguir. Porque ele era nazireu de Deus, né? Não consegue. Não adianta flertar. Então, evitar relações tóxicas. Manter distância de pessoas, lugares ou atividades que possam levar de volta aos laços de alma não saudáveis, tá? Evitar também substituição por pessoas saudáveis, ou seja, evita relações tóxicas e você coloca agora pessoas saudáveis na sua vida. Everton, seja bem-vindo. Todos aí, Cris, Deus abençoe vocês. Então, colocar substituição de pessoas saudáveis, formar novas amizades, relacionamentos que são edificantes e que incentivem a caminhada cristã. Gente, anda com gente foguete que vai te botar pra cima, que tá cheio de Deus. Você não vai ter pensamento, porque se tu anda com um homem carnal, anda com uma mulher carnal, é isso. Como é que você vai lutar com uma coisa se você tá andando com gente assim? Então você vai ter que nesse momento, cortar algumas amizades para você poder vencer, tá? Então, substituição por relações saudáveis, forma de novas amizades, né? Vai para lugares que vão te botar para cima. Então, laços de alma são compromissos profundos que podem tanto edificar quanto destruir a vida espiritual de uma pessoa. É essencial identificar e romper com aqueles que são prejudiciais, utilizando estratégias bíblicas como reconhecimento, arrependimento, oração, apoio da comunidade. Assim podemos viver plenamente a liberdade e a nova vida que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Gente, nada é fácil. Mas se você entender esse passo a passo aqui e se firmar, as influências espirituais que cercam você, ela não vai resistir. Uma vida kadosh. Uma vida kadosh. O que é uma vida kadosh? Separada, santa, que não se envolve com essas coisas. E aí você vai começar a viver, experimentar a plenitude que eu estou falando para vocês sobre vida plena. Vou mostrar aqui para vocês de novo. Vida plena. É isso. A vida plena nada mais é do que um processo de santificação. E dentro desse processo, para você chegar nela, você passa por libertação, você passa por confissão, arrependimento, deixando as coisas, purificando e chega lá. Amém? Glória a Deus. Fechamos aqui essa parte. E dia 17, tá? Faz a sua inscrição para você participar dessa live fechada. R$20, gente. R$19,90, R$20. Para você participar, você pegar o material e a gente abrir o verbo dentro do sexo, falar tudo sobre sexualidade, tá? Que eu não posso falar aqui. Para poder você também tirar suas dúvidas. Vai ter um mapeamento também na área sexual, mais coisas. Então, bora! Vamos fazer? E possivelmente eu devo fazer 1 e 2. Vai ter 2 aulas, a outra eu vou ver qual outro mês que eu vou fazer, fechada, pra gente poder trazer assim tudo pra vocês, ok? Deus abençoe sua vida. Amanhã, 6h30, eu vou liberar agora. Juliana já vai colocar lá. O PDF
do mapeamento que você vai fazer para amanhã, para você já trazer esse mapeamento que a gente vai orar junto, tá? Desconsagrando. Mesmo se você já fez, se você ainda vê que tá persistindo, né? Você quer orar por alguém da sua família, filho, marido, faça por eles. Faça jejum. De preferência, gente, quando vocês vierem para essa aula, vierem para esse lugar de oração de sexta-feira, venha em jejum, faz um propósito nesse dia, que aí, minha filha, é poderoso, tá? Faça um propósito e vem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora e eu declaro, Senhor, esse tempo a Ti e já te agradeço, Senhor, por todas as palavras, orientações que foram ditas neste lugar. Senhor, que essa live chegue a muitas pessoas. Que haja cura, Senhor, que haja libertação, que haja transformação, que haja um destravar da mente, uma libertação na mente, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que as vidas sejam transformadas, porque essa é uma área, Senhor, que aprisiona muitas pessoas. O inimigo aprisiona essas pessoas e rouba delas, Senhor, a alegria em Cristo Jesus que é para elas estarem vivendo. Ajuda, Pai. Eu sei que muitas pessoas passaram, Senhor, por muitas violências, mas no nome de Jesus, Pai, nós podemos, Pai, vencer em Cristo Jesus. Eu agradeço por essa aula, por essa live, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amanhã estamos 6h30. Eu te aguardo.